e já Você, marquei aqui para iniciar a gravação, tá bom? eu só não quero atrapalhar o almoço de vocês Não, aí. não, nós tomamos café a questão de 10 minutos. Ah, Porque nós até acordamos cedo. Só que aí, sabe, a gente estava compartilhando algumas situações da igreja, da palavra e tal. E acabou que, sabe, o tempo foi assim. Você sabe como que é, né? uhum. Foi correndo. Ah, no dia que eu fui conversar a primeira vez com a Valdete, a gente foi alinhar as coisas. Aí, meu amigo, quando vimos, tinha passado os 40 minutos já. E parecia que não tinha durado nem 5. Aí simplesmente o Zoom parou ali, né? Parou. Parou ali e quando nós fomos ver. Ah, não, aí deu um sinal. Mas a gente, poxa, já passou 40 minutos? Foi muito interessante. Entendeu? Que coisa, hein? Nem perceberam. Então, e aí, Vini, é o seguinte. Eu não sei como que tá, né, a sua leitura, mas eu Eu tô entrei em juízes. juízes, né? Então, e daí eu queria tomar como base aquilo que você tem lido, né? Ver se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, tá bom? Pra gente ir clareando algumas coisas. Eu sei que Deus tem aberto muito seu entendimento, você Muito. tem conseguido assim enxergar coisas extraordinárias, mas enfim, né? Estou aqui para ajudar e se você quiser abordar uma outra situação, outra questão, fique à vontade, viu? Tá. É, Então, sobre o texto, por enquanto está tudo bem mesmo. Perfeito. É, eu estou lendo mais rápido, né? Daquele jeito que eu te contei. Então, eu tento ler três de manhã e três à noite. Certo. É, mas está indo bem a leitura, Custódio. Eu não estou tendo nenhuma. A última parte que você leu de Juízes fala de que assunto? Eu li Juízes quando eles. Na verdade, Juízes eles já começam desde o começo a já. Fracassando. Putz, e aí eu li e falava, não acredito. Você sabia que o livro de Juízes é chamado Livro dos Fracassos, né? Não É um sabia. fracasso atrás do outro, uma queda atrás da outra, uma infidelidade atrás da outra. É, Deus levanta um juiz que salva o povo, aí o pessoal serve a Deus durante aquele juiz, ele morre, o povo retorna, retorna. desvia de novo, aí É, Deus levanta outra vez, e enfim, essa montanha russa, esse sobe e desce sem parar, entendeu? é, Mas isso, segundo fica claro, é justamente pela inconstância do povo, pela falta de disposição de coração do povo de servir ao Senhor, entende? De obedecê-lo. Aí, claro, eles acabam pagando, né? Acabam sofrendo as consequências. é. E as consequências são dolorosas, porque você percebe, enquanto Deus colocou eles na terra deles, eles despojaram as nações, aí morreu Josué, morreu os companheiros de Josué, já começaram a ser escravizados na própria terra deles. É. Aí foram roubados, foram despojados, ou seja, toda aquela abundância que eles tinham chegado lá na terra e tomado posse de 31 reinos, imagina, quanta, né, deu aproximadamente o tesouro de 3 reinos para cada uma das 12 tribos, imagina, É. era para terem assim, sabe, um, um, um resultado extraordinário. Mas aí a infidelidade deles fez com que tudo aquilo que ganharam de início perdessem e se tornassem escravos na sua própria terra. Né? Eu vi que começou porque eles simplesmente não expulsaram os cananeus como era para ter expulsado, né? Na verdade, não era para expulsarem, Era para era para destruí-los. não deixar restar um só, É, entende? Mas aí que está o ponto. Eles falharam nisso, claro, como falharam em muitas outras coisas. E Deus sabia porque estava dando aquela ordem. Às vezes a gente diz, poxa, mas que maldade, né?
matar até as crianças. Tá. Mas Deus sabia por quê. Deus sabia que, caso aqueles povos continuassem vivendo ali no meio de Israel, eles iam contaminar Israel com os deuses falsos, com a idolatria, com as crenças falsas. E para evitar que o povo se contaminasse, Deus, conhecendo desde antes o caminho, então ele falou: olha, não permitam isso. Tirem até a raiz. Os que estiverem longe de você, tudo bem, você pode fazer aliança. Mas nessa terra, nesses limites que eu dei para vocês, não. Não pode deixar ficar nenhum. Entende? E claro, a primeira coisa que fizeram foi desobedecer esse quesito. Como também você viu, quer dizer, não sei, você já deve ter lido, né? Eu parei antes de Débora, eu não comecei Débora. Ah, tá. Mas lá na frente, quando Saul vai ser colocado como rei, ele vai passar pelo mesmo problema. Deus fala especificamente: olha, vai e apaga a lembrança de Amaleque da terra. Não é para deixar ficar vivo nada que pertença a Amaleque. Aí o Saul foi, beleza, derrotou, destruiu e tal, porém, permitiu que o rei Agag ficasse vivo, entendeu? E guardou o melhor do gado, dos bois, das ovelhas e tal, né? E depois Samuel foi visitá-lo e falou: então, olha, bendito Samuel, né? Olha, eu obedeci totalmente, fiz o que Deus mandou. Eu disse: mas eu estou ouvindo aqui um rugido de gado, o que é isso? Ah, é que o povo, né, quis guardar algumas coisas para oferecer como sacrifício ao Senhor. Aí foi: mas Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Entendeu? Deus não se agrada de que você faça alguma coisa difícil demais. Ah, estou fazendo para Deus. Não, Ele não quer isso. Ele quer que você caminhe humildemente, da maneira obediente, da maneira zelosa, da maneira, sabe, agradável diante dele. Eventuais situações que você se colocar, por exemplo, eu vou fazer um tempo de jejum. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas se você fizer o jejum e não obedecer, é um sacrifício de tolo. Sim. Se você pegar e você recebeu lá, uma indenização de 200 mil, eu não vou ficar com nada, eu vou entregar os 200 mil na obra de Deus. Se você não obedecer, não adiantou nada. Então não é pelo tamanho do sacrifício, é pelo fato de você caminhar com Deus, obedecer a Deus. O sacrifício de Deus se agrada? Se agrada se for dado em obediência. Em desobediência não vale nada. É por isso que a Bíblia diz que você chegar diante do altar para apresentar a sua oferta e você se lembrar que o seu irmão está com algum problema com você, não apresenta a sua oferta. Entendeu? Porque não vai adiantar nada, Deus não vai receber. Aí você vai primeiro, se reconcilia com o irmão, pede perdão, perdoa, aí depois você vem e apresenta a oferta. Tá, e se você precisar gastar, você queria dar 200 mil de oferta, mas aí quando você foi falar com o seu irmão falou: olha, acontece o seguinte, você me prejudicou muito, né? Então, eu te perdoo sim, mas eu quero que você repare a minha perda. Aí eu perdi 50 mil por causa daquilo que você aprontou. Aí você faz o quê? Entrega os 50 mil para ele. Entendeu? Tá bom? Ou quer mais? Olha que coisa. É isso aí. Aí, poxa, eu queria entregar 200 mil, não tem problema. Entrega 150, entrega 140. Porque Deus vai ficar mais satisfeito de você ter reparado o prejuízo feito por seu irmão do que em oferecer para ele tudo. Porque é como se fosse um dinheiro roubado. Que você roubou do seu irmão para entregar para Deus. E Deus não recebe, é roubado. A origem do valor é indevida. Entendeu como que é? Aí, seu irmão está bem, está tudo ok, tudo reparado? Ótimo. Quer entregar tudo, entrega. Quer entregar uma parte só, entrega. Não tem problema. É conforme você propôs no seu coração. Mas são princípios, Vini, muito, muito importantes. Então, por exemplo, eu jamais posso votar a Deus algo que já é de Deus. Né? Então, por exemplo, Senhor,
se o senhor me abençoar, eu vou te entregar o dízimo. Poxa, não, eu tenho que entregar o dízimo independente do que vai acontecer. Isso é tão sério que os hebreus, eles ofereciam o dízimo até da hortelã. O cara colheu 10 coisinhas de hortelã. Uma é de Deus, né? E a outra, e o restante é meu. Normal. O endro, o cominho. E aí faz, mas Jesus criticou, né? Porque vocês dizimam o hortelã e o cominho. Tá. Então, ele não falou para você deixar de entregar o dízimo disso. Sim. Ele falou, estas coisas você deve continuar fazendo. Mas não esqueceu o principal, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o que é juízo? Juízo é quando você age de maneira justa. Bom, você prejudicou o seu próximo, você fez com que ele perdesse alguma coisa, então é justo que você reponha as perdas que você provocou para ele. Misericórdia. Você não deve nada para o seu próximo. Mas ele te fez um pedido, lembra? Ele pediu uma ajuda sua e você não acreditou nele ou não quis ajudar, enfim. Meu irmão, me perdoa porque eu fechei o meu coração quando você me fez aquele pedido. Aí você dá para ele alguma coisa. Você não deve para ele, mas você tá agindo com misericórdia para com ele. Ou seja, agir com misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do próximo. Ele tá em dificuldade. Aí você fechou seu coração para a miséria dele, não quis entrar na miséria dele. Quis fazer de conta que você não tinha nada a ver com a história. Mas a Bíblia diz que nós temos a ver com essa história. E chega a ponto de dizer o seguinte, Vinícius: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha, o inimigo. E aquele que não é seu inimigo? Tudo bem, de repente você não tem vínculo com ele, não tem amizade com ele, mas não é seu inimigo. Ele nunca te fez mal nenhum. E ele precisa da sua ajuda. Então você vai fazer o quê? Agir misericordiosamente para com ele. E a fé. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu creio que Deus preparou as boas obras para que eu ande nela. Deus me resgatou lá do charco de lodo, da perdição, da escravidão ao pecado, e fez de mim um homem livre. E agora ele tem um caminho excelente para eu trilhar. E eu quero trilhar por esse caminho. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz que a força que vence o mundo é a nossa fé. Então nós cremos que Deus preparou coisas extraordinárias para nós na eternidade. Então eu não vou me apegar a nada dessa vida que possa atrapalhar a minha corrida, sabe, em direção da eternidade. Por quê? Porque eu sei que lá é muito melhor. A Bíblia diz em Romanos 8,18, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é fé. Então, se eu creio que a dificuldade que eu tenho aqui é coisa pequena, insignificante, perante a grandeza do que Deus preparou para mim, então eu vou caminhar com Ele todo o tempo. Você entende? Aí o pessoal gosta de dizer isso em Mateus 23, 26, tá vendo? Jesus falou que você não deve entregar o dízimo. Não, ele não disse nada disso. Ao contrário, ele falou, você deve entregar o dízimo. Estas coisas deveis fazer. Quais coisas? Dizimar tudo, até o hortelã, o endro e o cominho. Essas coisas deveis fazer, e não omitir aquelas. Quais são aquelas? O juízo, a misericórdia e a fé. E outra coisa, né? Lá em Hebreus, no capítulo 5, declara o seguinte, que nós entregamos dízimo aqui na terra para homens que vivem. Desculpa, para seres humanos que morrem. Porém, lá, o dízimo recebido é para aquele de quem se testifica que vive. Quem é que nós testificamos que vive? Jesus. Morreu, ressuscitou, está vivo para sempre. Tudo bem? Ele recebe o dízimo lá. E aqui é um ser humano que recebe. E para que esse ser humano recebe? Para cuidar das coisas de Deus. Né? Se a igreja é alugada, vai pagar aluguel, vai pagar luz, vai pagar água. E também é justo, vai ter o sustento do pastor.
Eu, por exemplo, não vivo da igreja, nunca vivi da igreja. Mas não é errado o pastor viver da igreja, de jeito nenhum. Entende? Sim. É justo e correto, desde que ele esteja trabalhando para a igreja. Uhum. Você entende? Como os Porque o que a gente levíticos, vê. né? Oi? Como os levíticos viviam da Justo. oferta. Eles só viviam para aquilo, É. né? Mas quer dizer o seguinte: o que não é adequado é o pastor se achar no direito de receber da igreja, mas não está a serviço da igreja. Ele faz tudo, sabe? Tem empresa, tem negócio, tem, sabe, tem N coisas. Tá. Se justifica ele receber da igreja, por quê? Porque o tempo dele é gasto com a igreja. Não quer dizer que ele não possa ter fazenda, não quer dizer que ele não possa ter. Não, não quer dizer nada disso. Mas se ele tem a fazenda, ele deve deixar um administrador lá cuidando dela. Normal. Se ele Uhum. tem um outro negócio qualquer, coloca a gente. O tempo dele tem que se gasto com o quê? Com o reino. Sim. Igual eu te falei, né? Eu não recebo da igreja, mas o meu maior desejo é estar inteiramente a serviço do reino. Agora, para isso, como eu não recebo da igreja, eu preciso ter as fontes de renda. De tal maneira que eu possa fazer o meu trabalho sem peso, sem tristeza. Porque a Bíblia diz o seguinte, que você não deve deixar o seu pastor fazer o trabalho dele gemendo. O que significa isso? Daquela maneira penosa, sabe, angustiante, sofrendo. Não. É por isso que o ideal de uma igreja, Vini, é que o salário do pastor fosse uma média daquilo que é o rendimento das pessoas da igreja. Olha que Uhum. coisa interessante. Olha lá. Então, se você atua numa igreja que a média de salário é 6 mil, o pastor não deve ganhar mais do que 6 mil. Porque ele Uhum. tem que ser o mais próximo, o mais igual possível com aqueles membros. Tudo bem? Sim. Agora, se ele atua num lugar que a média é 60 mil, ele deve ganhar também os 60 mil. Por quê? Para que ele se apresente adequadamente em todos os lugares com aquelas pessoas às quais ele ministra. Que ele possa frequentar os mesmos ambientes, porque assim ele vai poder acompanhar e fortalecer a todos no seu próprio ambiente. Se o pastor, por exemplo, atua numa igreja que a média de salário é 60 mil e ele recebe 6, ele não vai poder acompanhar ninguém onde eles vão. É Nem verdade. mesmo num jantar, porque é 10 vezes o que ele. Não, não tem como. Ele É não verdade. consegue acompanhar aquilo. Entende? Então é justamente assim. É claro que tudo tem que ter um mínimo, né? Então, por exemplo, a igreja fala: olha, pastor, a única ajuda que nós podemos te dar é R$ 1.500. A pessoa, R$ 1.500 mal dá para eu pagar um aluguel. Ótimo. É. Então a igreja vai estar pagando o aluguel dele. Hum. Então ele sabe que ele vai ter que desenvolver alguma outra coisa para as outras necessidades. Aí Uhum. de repente a esposa dele pode trabalhar numa coisa, enfim. Ou ele mesmo pode, né, desenvolver alguma outra atividade. De tal maneira que a coisa caminhe de maneira equilibrada. Então, se a igreja, por exemplo, se ela arrecada 6 ou 7 mil, não tem como ela pagar realmente mais do que uma ajuda de 1.500 para o pastor. Por quê? Porque tem o aluguel, porque tem as contas. Sim. Entendeu? Então, assim, uma igreja que tem um salão aí de 100 metros quadrados, ela vai gastar no mínimo, numa cidade assim como onde nós estamos, né? R$ 4.000 só de aluguel. Se ela arrecada 6 e ela vai pagar 1.500 para o pastor, vai sobrar 500 para É. luz, água, material de limpeza. Ou seja, está no osso. Né? Ela não tem como oferecer para ele mais do que isso. Agora, também, à medida que a arrecadação dela vai aumentando, em função do bom trabalho do pastor, é justo que os valores que ele recebe sejam aumentados, mas não deve passar da média de ganho das demais pessoas, porque ele tem que ser próximo das pessoas. Ele tem que. Olha só que coisa interessante: diz a Bíblia que quando Jesus se fez carne, ele veio e viveu como nós. Entendeu? Uhum.
Ele se cansava do trabalho. Tanto é que naquele dia no barco ele deitou para dormir porque estava exausto. Porque andava junto das pessoas. Ele não ia no cavalo, não. E o pessoal a pé. Ele não ia na carruagem, não. E o pessoal a pé. Ele não ia sustentado pelos escravos, né? Naquela. Esquecemos do tempo, né? Deu os 40 minutos. Eu achei que Então, mas aí, Vini, ele não ia assim, sabe? É, separado das pessoas, montado num cavalo, numa carruagem, sabe? Não. é, Ele ia andando no meio das pessoas. Entende? E quantas vezes Jesus foi a pé e falou para os discípulos pegarem o barco para passar do outro lado? verdade. É, ué. Só que, claro, né? Ele não precisava dar aquela volta. Ele podia andar sobre as águas, tá? Mas de qualquer forma, ele foi andando, É, enquanto os discípulos foram tranquilos no barco. Então, na verdade, em certo sentido, Jesus ficava com a pior parte. uhum, A pior parte. E deixava a melhor parte para os outros. Você sim, entendeu? E aí que está a grande questão. A gente precisa, assim, dar passos para praticar isso, entendeu? uhum, Se você achar que não dá, né, para fazer exatamente assim, a Bíblia diz o seguinte, olha, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou sim, seja, o melhor que você faz por si mesmo, faça pelo seu próximo. Pronto, tá bom. Tá de bom tamanho. Só que Jesus fez pelo próximo mais do que ele fazia por si mesmo. É por isso que João disse, olha, os mandamentos do Senhor não são pesados. Por quê? Porque o peso maior é o que ele mesmo carregou. Ele carregou o peso maior. E agora deixou tranquilo para nós. Não exigiu nada de nós que ele não tenha feito primeiro. Só que ele foi além. Ele não apenas fez, mas se entregou por nós. E ele se entregou, Vini, para que eu não precisasse passar por aquele sofrimento todo. sim, Tudo bem, pode ser que a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, né? Assim como cristãos do passado passaram por sofrimento semelhante aos de Jesus, pode acontecer com os cristãos do presente, entende? Mas a maior parte dos cristãos passaram pela vida assim, sabe, tranquilamente, sabe, viveram, sabe, partiram tranquilos, sabe como que é? Enquanto que Jesus viveu só 33 anos de serviço sem parar, sabe, ficava 2, 3 dias no lugar e já tinha que andar a pé para outro lugar, andou o país inteiro a pé, entendeu? Só para socorrer as pessoas que estavam ali precisando dele. E depois entregou a vida. E você sabe, né? A condição que ele entregou a vida. Chicoteado, cuspido, dilacerado pela zorrague. Era um chicote que tinha pontas de metal. sim, Entendeu como que é? Olha, eu nunca senti uma dor como aquela. E Deus pode fazer com que a gente nunca tenha que sentir. Só que ele sentiu.
Você entende? Então por aí você vê. E depois de padecer tudo isso, né? Ah, coroa de espinhos. Quantos cristãos tiveram que suportar a coroa de espinho? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Tá? E depois foi crucificado. Quantos cristãos foram crucificados? Alguns. O Pedro foi crucificado, o André foi crucificado. Muitos outros foram crucificados. Mas não tiveram que sofrer tudo que Jesus sofreu antes da crucificação. Ou seja como for, o sofrimento de Jesus superou o de qualquer cristão, né, por amor a ele. O Paulo, por exemplo, ele foi morto também, mas foi morto de um golpe só. Colocaram o pescoço dele em cima daquela toalha de madeira, o carrasco bateu o machado e cortou. Separou a cabeça de um lado e o corpo do outro. Né? É uma morte instantânea. Entende? E ele partiu dessa vida e entrou no gozo da eternidade. Aí o Estevão foi apedrejado. Levar pedrada dói. Mas depois que você leva umas 2 ou 3, você apaga, você desmaia. Ou seja, a partir daí você não sente mais nada. Entendeu como que é? Enfim, foi tranquilo. O Tiago foi morto com um golpe de espada, quer dizer, um golpe só. Enfiou a espada lá, tirou, o cara já, questão de segundos ali, está morto. Jesus não. Jesus sofreu a noite inteira sendo chicoteado. Aí de manhã a coroa de espinhos. Aí depois carregar a cruz naquele estado, imagina. E depois ser levantado na cruz. Então, conforme Paulo falou, nós não sofremos nada. Por exemplo, se, né, a gente partir semana que vem, qual foi o nosso sofrimento pelo Evangelho? Nenhum, meu amigo. Não sofremos nada. Eis a questão. Entendeu? Então, a gente precisa ter realmente esse tipo de entendimento. O que Jesus pediu para a gente suportar é tranquilo. E ainda mais, claro, se a gente vai passar por um momento difícil, que ninguém sabe o que vai acontecer, mas nós podemos clamar e ele passa por aquele momento conosco. Não sei se você lembra, mas algum tempo atrás, um pastor partiu, né, num voo, um avião que caiu, e muita gente questionou, aquele pastor era numa bênção e tal, por que aconteceu isso e tal e coisa. Aí teve um pastor lá de Rondônia que estava fazendo um jejum, ele até falou que ficou, claro, não direto, né, mas ele falou que ele fez 3 períodos de 40 dias, ou seja, ele jejuou 120 dias no total, e ele questionou Deus por isso. Aí Deus deu uma resposta para ele, falou, acontece o seguinte, antes que o avião caísse, eu chamei o espírito dele. Pronto. Então ele não morreu quando o avião se chocou no chão. Ele morreu antes desse momento. Deus tomou cuidado com ele. Você entendeu como que é? Então, não tem motivo para ficarmos assim, sabe? Questionando ou duvidando. Nós temos que ter a mesma postura que tiveram aqueles 3 jovens da fornalha. Deus pode nos livrar. Agora, se ele não quiser livrar, não tem problema. Nós temos que morrer de qualquer maneira, não é verdade? Então, se é assim, que seja assim. Quantas pessoas morreram queimadas assim por acidente? Ah, lembra, Vini? Há pouco tempo atrás teve o caso daquela pedra de granito que caiu de um caminhão. Aí a pedra caiu e já vinha um ônibus. A ônibus bateu, quando bateu naquela pedra, já se incendiou completamente. O ônibus incendiou imediatamente, mas as pessoas que estavam nele demoraram alguns minutos para morrer ali. Então imagina quanto que elas padeceram. E elas padeceram assim, à toa, pelo erro, né?
pela falta de cuidado de uma empresa, porque foram constatar e não tinham feito as amarrações necessárias numa carga como aquela. Aí escorregou, foi para a pista, imagina. Aí não teve o que fazer. Uma pedra assim, absurdamente, um negócio assim, sabe? Não sei, talvez tivesse ali umas 30, 40 toneladas. Nossa. Aí, meu amigo, o, o ônibus bateu ali e, sabe? Não tinha o que fazer. Aí explodiu e tal. Então, acontece esse tipo de coisa, né? E quantas pessoas ali morreram até sem salvação? Então, se o cristão tiver que passar por uma situação dessa de, né, sofrer uma dessas mortes assim que são realmente muito doloridas, por amor a Jesus, meu amigo, conforme Pedro falou, acontece o seguinte, essa coisa acontece com muita gente pelo mundo afora. Entendeu? Então. Mas você percebe, né, Vini? Aquele pessoal ali em Israel não estava passando por dificuldade nenhuma. Tinha acabado de vencer vários reinos, podiam viver numa boa e jogaram tudo fora só pela infidelidade, pela desobediência, pela desonra que fizeram com Deus. Mas foi o quê? Só que foi assim, piedade de destruir todos? Foi. Por que eles não destruíram todos os cananeus? Então, teve um fator natural. O que a gente pode chamar de fator natural? Havia povos que tinham um poder muito grande. Quando eu estou falando de poder, vamos chamar poder de fogo. Claro, não tinha arma de fogo na época, tá? Mas esse poder de fogo é o seguinte: eles eram muito bem armados. Sim. E realmente isso conta para você conseguir enfrentar os seus inimigos. Beleza? Por exemplo, quando teve a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, lá no começo dos anos 2000, Deus falou, deu uma palavra sobre isso, né? Dizendo quem ia vencer a guerra. Sabe o que ele falou? Vencerá aquele que melhor se preparou para a guerra. Isso é um princípio natural. Tá. Tá, você vai prestar um vestibular, vai prestar um concurso. Meu amigo, vai passar quem melhor se preparou para enfrentar o certame. Ah, Senhor, me abençoa. Tudo bem. Se empenha, estuda, se prepara. Você percebe o que eu quero dizer? Sim, sim. É justamente por isso que muitas vezes aquele, vou colocar entre aspas, tá filho de Deus, se dá mal. Sim. Porque ele fica confiando que vai receber de Deus alguma coisa, só que Deus até quer dar. Sim. Mas Deus não vai agir de maneira injusta. Porque se Deus tirasse daquele que ficou ralando, estudando, sabe, atravessando noite e tal, deixando de sair para se divertir e tal e coisa, porque queria passar, Deus não vai tirar dele não, meu amigo. Aí o filho dele está orando, me abençoa, me abençoa, me abençoa, mas está, não está se empenhando em nada. Pode esquecer, não vai acontecer nada. É aquele, né, visto como filho das trevas que vai pegar a boa posição. É isso que você vê, né? E por isso Jesus disse o seguinte, olha, os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Jesus não falou que nós deixamos de ser filhos da luz por causa disso. Mas ele falou, olha, eles vão passar na frente de vocês. Por quê? Porque se empenham. E Paulo tem uma palavra muito interessante em 1 Coríntios capítulo 15, muito, muito interessante. Poucas pessoas conseguem captar o sentido disso. Paulo fala assim: se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, somos de todos os mais miseráveis dentre os homens.
que ele falou isso? Você entende? O que você capta disso? Sim, eu sempre entendi essa passagem como que a nossa, não a nossa alegria, mas a nossa, assim, o que a gente espera realmente não está aqui, senão a gente ia estar esperando em vão, porque o nosso tesouro é dos céus, né? Mas por que que ele diz de ser o mais miserável entre os homens? Não sei. Então, nota bem, olha só. Ele falou: se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, somos de todos os mais miseráveis entre os homens. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: que se você espera em Jesus somente nessa vida, então, meu amigo, corre, se empenha, se exercita, busca o máximo de conhecimento, sabe? Se entrega para conseguir um objetivo de uma vida bem vivida aqui. Nesse sentido. Por quê? Porque os outros estão fazendo isso. E se dão muito bem nisso. E nós, então, se quisermos nos dar bem, temos que ter o mesmo empenho que eles têm. Agora, vê só. Por enquanto, não está condenando quem corre atrás das oportunidades da vida, não. Você pode fazer isso. Não tem impedimento nenhum. Mas, está dizendo o seguinte: nós renunciamos às coisas que atrapalham nossa trajetória com Deus. Então, por exemplo, quando eu tinha 25 anos, eu renunciei a ser promovido como gerente de agência de banco. 25 anos de idade. Podia ter chegado diretor até presidente do banco. Até uns 45, 50. Mas por que eu desisti? Porque eu estava esperando em Jesus. Estava na expectativa dele cumprir as promessas que ele tinha me feito. Então eu falei: isso não combina com o meu chamado. Então eu renunciei. Você entende? Então, se Jesus só fosse fazer alguma coisa por nós nessa vida, eu seria o mais miserável, porque eu joguei fora uma oportunidade de ouro que podia ter me feito viver uma vida regalada, excelente, muito bem vivida. Mas eis a questão: por que eu fiz aquilo? Porque a minha esperança em Jesus não se resume a esta vida. Isso aqui é a parte mínima de tudo. A nossa grande expectativa é a cidade celestial, a nossa herança eterna. Você entende? Então, é por isso que ele diz: se você espera pelo Senhor em função da eternidade, se a sua esperança nele ultrapassa essa vida presente, amém. Agora, se resume nisso, você é um miserável. Porque renunciou a troco de nada. Entendeu como que é? Entendi. Então, mas você percebe, né? Jesus falou: olha, então faz como ele. Jesus elogiou aquele mordomo infiel. Faz como ele. Porque se você fizer como ele, você vai se dar bem. E não vai te impedir de ser recebido nos tabernáculos eternos. Então o que ele quer dizer? Olha, se você pode ocupar a mais elevada posição na terra, ocupe. Entendeu? Ocupe. Mas nós não fazemos isso. A gente deixa as melhores posições para os demais. Isso significa muito claro que a gente tem na questão da política. Ah, eu não vou participar disso não porque é um jogo sujo. Tá. Se você tem convicção suficiente, entra. E seja um verdadeiro Daniel, que decide não se contaminar com os manjares do rei. Ele deixou de crescer? Não. Ele cresceu mais do que qualquer outro. Caiu Nabucodonosor e permaneceu. O Império Caldeu foi dominado pelo Persa, ele continuou.
Entendeu como que é? Então você percebe que entrou império, saiu império, Daniel estava lá, sempre na presença dos reis. E morreu assim. Agora, por que que ele teve todo aquele sucesso? Porque decidiu não se contaminar. Eu vou me manter puro e íntegro. Aí ele revolucionou a política. Você entendeu? É, Então, podemos fazer isso. Agora, se não, não, eu não quero não, eu vou cair fora, vai tudo bem. Aí, tudo aquilo que aconteceu de bom para ele e para o povo dele não teria acontecido. Porque Deus precisa de pessoas que defendam aquilo que é certo diante dele. E se não tiver, o pessoal vai sofrer. Quantas pessoas Daniel livrou da condenação estando lá diante do rei? Muitos. E se ele tivesse cá embaixo? O rei nem ia saber que ele existia. sim. Entende? Então é nesse sentido. Então esse é um dos segmentos que fica a desejar. E aí o que acontece? Mesmo na igreja, os elementos que vão para lá são os piores. São os que não estão nem aí. O cara quer entrar, ele já está contaminado antes de entrar. Eu tive um amigo de infância, não é na política não, tá? Mas você vai entender o que eu vou te falar. Eu tive um amigo de infância que cresceu ali, nos jovens da igreja e tal, e coisa, ele cresceu e ele falou que ele queria entrar na polícia civil, porque ele queria se enriquecer. O cara não enriquece na polícia civil por causa do salário dele. Ah, sim. Então, quando ele colocou, eu quero entrar na polícia civil para enriquecer, ele já tinha definido o caminho dele, que era o quê? Entendi. Participar de toda a imundície, toda a sujeira. Ele já entrou preparado e decidido a participar de toda a imundície. E aí não tem limite mesmo. Aí no instante o cara comprou uma mansão e tal, porque ali, meu amigo, o cara que estiver dentro da polícia que quiser ganhar dinheiro, ele fatura mais do que qualquer Fernandinho Beiramar. Porque ele tem o respaldo, né, da instituição e está a serviço do crime. Aí fatura desse, daquele. Enquanto o cara tem uma renda, ele tem 10 ou 20 rendas. De todo lugar ele tira dinheiro. E como o cara sabe que tem os infiltrados, né? É fácil para ele. Ah, não, eu estou aqui porque eu estou, né? Sabe? Estou numa missão secreta aqui nesse morro. E daí? Entendeu como que é? Então o cara realmente, ele já entrou com esse pensamento. Aí Entendi. não tem nem o que fazer, né? Mas, por exemplo, né, eu vou entrar porque eu quero, né? Eu quero fazer diferença. Deus teria honrado ele. Sim. Ah, mas se entrar assim, mata. Tudo bem. Conseguiram matar Daniel? Não. Não conseguiram. Entendeu? Tentaram várias vezes, né? Tentaram na cova dos leões, né? Tentou matar os inimigos dele na fornalha de fogo ardente, mas não conseguiram. Ele morreu de velhice. Morreu porque terminou de cumprir, talvez lá uns 90 anos, 95, não sei. Não diz, né, a idade com que ele morreu, mas ele morreu bem velhinho. Porque imagina, ele foi para Babilônia no ano de 606 antes de Cristo. E em 530, ou seja, 76 anos depois, ele estava vivo ainda. Então, se ele foi parar com 16, ele já estava com 92. Então, é razoável dizer que ele passou dos 90. Sim. Você entendeu? Aí a gente não pode dizer se foi 95, 100, se passou de 100, mas que ele teve uma vida longa, isso ele teve. Só um minuto, Vini, que a Miba está entrando em contato comigo. Tá bom. Eu já retorno aqui, viu? Tá bom.
Então, Vini, aí, segundo eu falei, né? Não conseguiram derrubá-lo. Tentaram. E o mais interessante é que cada vez que os inimigos vinham contra ele, faziam dele um ser mais forte. E honrava a Deus, né? No sentido seguinte, quando houve aquela, aquele levante que ele foi mandar para a cova dos leões, os leões não devoraram ele, não comeram, o rei livrou ele e mandou jogar os seus inimigos dele lá. Então, cada vez que tinha um levante, ele se fortalecia mais. Os inimigos dele eram jogados, né, na condenação e ele, ó, ficava cada vez mais forte. Eis a questão. Então, é possível hoje um homem entrar na política e fazer diferença? É. Porque os que se levantarem contra, como estão honrando a Deus, Deus vai lançar por terra. Agora, se ele não entrar, não vai acontecer nada. Ou seja, de certa forma vai impedir Deus de atuar, de agir em favor dele e mostrar a justiça dele, porque ele não participou do jogo, digamos assim. Ele não entrou no jogo. Então tem que entrar e tem que participar. Detalhe, defendendo o reino dele. Defendendo os princípios do reino de Deus. Mas é aquilo que eu falei, infelizmente os que chegam lá são o pior extrato da igreja. Os líderes mais corruptos, os líderes mais infames, verdadeiros filhos do diabo. Só para você ter ideia, Vini, houve um tempo, até hoje existe, tá? Os deputados federais evangélicos, entre aspas, criaram a Frente Parlamentar Evangélica. Era uma frente ampla. Devia ter uns 70 deputados. Era para fazer uma grande diferença. Podiam fazer uma frente, propor leis, boas leis, sabe, para beneficiar a população. Podiam influenciar no orçamento, de tal maneira que os viadutos necessários fossem construídos, as pontes, as casas populares, mas não. Aí o pessoal cria essa frente parlamentar evangélica para buscar mais vantagem e regalias para eles. Então, olha só, um deputado tem à disposição cerca de 300 mil reais. Eu pergunto, o cara precisa mais do que isso? Imagina. Pois é, mas eles queriam mais. Então, para que criar a frente parlamentar evangélica? Bom, criar a frente e falar, nós vamos criar uma premiação, né? Para os líderes, para os evangélicos, líderes aí, tal e coisa, beleza. Seria uma boa coisa, não seria má coisa não. Como que funciona um prêmio? Você verifica, né, quem realmente fez a diferença, quem beneficiou e tal e coisa. Aí você convida o cara, né, ele vai lá, participa da premiação e tal. E toda vez, por exemplo, lembra do Nobel? O prêmio Nobel? Então, a Academia de Ciências da Suécia escolhe em cada segmento alguém que, sabe, que fez algo extraordinário. Então, o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Economia, enfim, né? E aí, essa pessoa vai lá, recebe o prêmio, né? Só que junto do prêmio, essa pessoa recebe um valor em dinheiro. Houve uma ocasião, por exemplo, que um homem lá de Bangladesh recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Imagina. Ele chegou a receber aquele prêmio, né? Milhões e milhões. O que ele fez? Ele falou, eu vou usar esse prêmio, esse dinheiro do prêmio, para beneficiar as pessoas do meu país. Então, com aquele prêmio, ele criou um banco popular que fazia o quê? Financiava máquina de costura, entendeu? Financiava, por exemplo, máquina para fazer picolé. Você entendeu como que é? De tal maneira que as pessoas pudessem iniciar um negócio. Então, no meio de toda aquela situação ali de falta de trabalho, de emprego e tal, ele beneficiou muita gente. A mulher agora podia costurar, podia fazer roupa para a família, podia fazer roupa por encomenda. Entendeu como que é? Muitos e muitos negócios ele formou. Por quê? Porque o prêmio funcionava como tem que funcionar. O cara é homenageado,
Então recebe um prêmio, uma estátua, né? Enfim, um troféu, tá, mas recebe um valor em dinheiro. Muito bem. Por exemplo, eu sou pastor e tenho um belo projeto, né? Então vamos lá, a gente fez a diferença. Eu fui lá colocado em Caxambu como autoridade religiosa em 2014. Por quê? Porque perguntaram para a população. E a população me elegeu. Eu nem sabia desse prêmio nem dessa realidade. Aí de repente fui chamado lá para receber o prêmio. Tudo bem? Beleza. Tá. Suponha que fosse a frente parlamentar. Então, poxa, legal, então vamos chamar, então vamos saber o que ele deseja fazer, quais são os projetos dele e vamos liberar dinheiro para ele poder desenvolver isso. Percebe? Poderia ser uma benção, mas não é. É uma verdadeira maldição. Por quê? Como é que funciona isso? Procuram as lideranças e perguntam: você quer ser homenageado? Ah, eu quero. Então, paga X. Ué. Então, na época que eu estava frequentando muito em Brasília, 2004, 2005, era 10 mil que você pagava se quisesse ser homenageado. Aí você pagava 10 mil, o seu nome era colocado lá e era marcado o dia de você receber a homenagem. Simples assim. Não era pelo que você fez, era porque você pagou pela homenagem. Era porque você colocou mais dinheiro no bolso deles. Olha que coisa absurda. Deus. Tá. E aí, bom, aí tá lá o pastor, né, e tá lá, sei lá, dos 100 ou 200 membros da igreja dele. Claro, a homenagem é só para um. Mas os membros também podem ir. Podem participar do jantar de homenagem ao pastor, né? E aí vão pagar, na época, R$ 250 o convite para entrar no jantar. Entendeu, Vini? Que coisa absurda. Absurdo. Era isso aí, meu cara, era para isso aí que servia essa frente parlamentar evangélica. Meu Deus Olha do que céu. coisa horrorosa. O próprio diabo, né? Pois é, o rei da Suécia lá que instituiu o prêmio, que liberou o valor, está diante de Deus, sabe, sendo digno de honra. Mas esses aí são dignos de vergonha, de execração. E é isso que eles fazem lá. E outra coisa, eles são os piores parlamentares que tem. Que absurdo. Entendeu? Teve, por exemplo, um desses aí que montou uma faculdade. Aí conseguiu lá que o governo financiasse a ida de muitos alunos para esses para onde da vida. E aí, mas ele não registrou a faculdade no nome dele, para fazer de conta que não era dele. Então colocou o nome de um laranja, tá? Aí o laranja era responsável por todo o débito, mas todo o lucro era para o verdadeiro dono da coisa. É um negócio medonho. E eu estou falando de um cara que já tem muitas e muitas coisas. Ele enche a boca para dizer assim: os meus 65 mil pastores, os meus pastores, 65 mil estão com você. Ou seja, vende o apoio de todo esse pessoal de boca cheia. E aí? Ai, meu Deus. Entendeu, Vini? Então é por isso que a situação está desse jeito. É. Então, nós, de um lado, nós podemos desistir, né, de manter a nossa esperança fixa em Jesus, né, mas também nós não podemos abrir mão de procurar fazer a diferença, conforme aquilo que está à nossa disposição, que a gente pode fazer. Sim. Você entendeu? Então, beleza. Queria convidar você para estar orando, tá bom? Se colocando diante de Deus, para você estar orando. Do que você fala? Para você estar orando agora, Ah, né? tá. Se colocando diante de Deus. Não, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Eu só estou dizendo isso porque, assim, Eu tava só procurando o versículo ah, que do Somos Mais
estiver só aqui, somos mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15, eu preciso verificar qual é o versículo. Tentando achar aqui. Aqui, 19. Então. Pra depois eu dar uma lida. Então, mas você percebe, né? É justamente essa questão. Então, Sim, é muito interessante. 15, 19, olha lá, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que isso? Porque se a nossa esperança resume essa vida, então nós estamos jogando fora o tempo, deixando passar a nossa vida sem conquistar nada. Agora, se a nossa expectativa no Senhor envolve a eternidade, então também devemos agir de maneira coerente com isso. E como que a gente faz isso? Priorizando aquilo que tem valor eterno. Nos empenhando com isso, nos envolvendo com isso. Entendeu? E é por aí. Amém. É muito bom. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Ti por este momento, Pai, por nossas vidas. O Senhor até aqui, Pai, ter nos sustentado, ter nos guardado, nos fortalecido. Sim, Senhor. Por poder ter este momento de comunhão, Pai. E agradecemos também por este projeto, Senhor, que Tu colocaste nas mãos do custódio, Senhor, e hoje pudemos dar um passo, Pai, seguindo esse caminho, Senhor. Amém. E pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, neste propósito, nesta porta, Senhor, que será aberta ao custódio para novas rendas, para novos investimentos, Senhor, no Teu reino, principalmente, como é o desejo do Teu Filho. Sim, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, colocamos em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor seja sempre o provedor, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos, Pai, por poder estar aqui, Senhor, eu com minha família, o custódio hospedado na casa do Tiago, Senhor, com a família dele. Sim, Senhor. E o Senhor possa nos dar uma nova semana que se inicia hoje. Repleta, Senhor, da Tua presença, repleta, Pai, da Tua palavra, absorvida em nossos corações, repleta de bênçãos, Senhor, de sinais, de maravilhas de Ti, Senhor, de que o Senhor está em nosso meio, trabalhando a nosso favor. Pois o nosso bem mais precioso és Tu, Jesus, e a Tua presença conosco, Senhor. Então pedimos que esta semana, Pai, seja cheia de Ti, Senhor, em todos os aspectos, Pai. Contamos contigo, Senhor, e confiamos que o Senhor está cuidando dos nossos caminhos e, inclusive, o custódio para a sua volta para BH. E confiamos tudo a Ti, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vini, eu queria ver uma outra questão com você. Tem essa semana e no final da outra já é a nossa viagem. Já é? É. Aí queria ver com você quando que você pretende ir para BH. Se Então, nesse final de semana, se na metade da outra, o que você pretende fazer? não, se der certo, é só na semana mesmo. Assim, é ir pra já voltar Lá quase. pela quarta ou quinta? Desculpa. Por aí. Não, escuta. Quinta-feira Não, nós já vamos fazer a viagem. Aí quinta. você teria que ir na terça ou quarta, então. Tá bom. Vocês vêm na quinta. É. Tá. Tá. Tá, eu acho Porque que você chega, dorme, descansa, né? Pelo menos a gente toma um café assim, no dia seguinte e tal, e aí. no mesmo dia não, no mesmo dia não. Pelo menos 1 ou 2 dias antes eu vou. Mas ainda preciso confirmar. Então, como a gente vai viajar na quinta, aí você teria que ir no máximo na terça, então. Uhum. Beleza? Aí, enfim, já seria o caso de conversar, né, com o Fábio para ver se dá para
marcar, E, tá bom? e mas eu tenho um casamento no sábado, dia 12, então eu vou estar em São Paulo. Aí eu já vou ficar em São Paulo e aí segunda ou terça eu já iria. Então, maravilha, tá bom? Mas eu te confio. Tá certo, então. Deus abençoe, viu? Mais uma Abençoe vez, tudo. obrigado por abrir o seu apartamento, né? Por permitir que eu ficasse lá à vontade, tá? Para se O, o Ale volta para lá amanhã? Então, Custódio, ele torceu o pé e não sabe se ele iria hoje, né? Mas eu acho que ele não vai conseguir ir porque ele torceu o Não pé, vai não dar para consegue guiar, né? dirigir. Não vai dar para É? dirigir. Não dá pra dirigir. Não, Aí tudo eu não bem. sei, talvez ir essa semana agora. Tá certo. Beleza, então. O Davi também vai ficar por aí. Todos, pelo jeito parece que todo mundo vai ficar aqui essa semana. Tá bem, então, Muito, Vini. Tá bom. Muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Custódio, muito obrigado. Deus Amém. abençoe. Amém. Oi, E aí, onde você tá? tô aqui no Thiago. Ah, e aí, já foi lá ver o negócio? Não, eu estava fazendo discipulado com o Vini e, na verdade, ele chegou ontem da viagem, né, então acabou acordando tarde. Então era 10h30, a gente estava tomando um café. Aí, 11 horas comecei o discipulado, terminei agora há pouco, entendeu? Então, só agora que eu vou ver se daria pra gente dar uma chegada até lá. Tá bom. Deus abençoe que dê certo. Eu tô precisando de saber, para saber o do rumo, da prosa. É, de qualquer forma, o Valde e a Silvana já abraçaram a ideia, né? Estão orando nesse sentido. E, enfim, estão prontos, né? Para a gente ir lá naquele dia e dar as voltas no lugar, tá bom? É só questão de ir orando agora e trabalhando. Agora, se eu conseguir ir lá, com certeza que eu vou, porque eu estou muito interessado nisso. É, É que é como, isso. até pelo Vai fato, lá. até pelo fato de ser numa estrada, né? Afastado da cidade, você tem que ir de carro lá, não dá para ir de outra forma. Mas o Thiago pode ir hoje? Então, eu vou falar com ele já já, porque ainda estou aqui no quarto. Acabei de falar com o Tá, Vini. tá bom então. Falou. Beleza, um abraço, viu?